Começamos mais uma aula. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Nessa aula falaremos de proporção, rapidinho, tá? É um assunto muito importante, é um assunto muito rápido, mas, na verdade, a essa altura você já tem todo o suporte necessário para que você ache aqui bem tranquilo. E vou te falar uma coisa, praticamente toda a questão que é de proporção, você poderia resolver usando razão, mas é importante que você conheça o conceito e nós, passamos rapidamente por esse assunto, fechou? Beleza. Meu querido, falamos de proporção e aí chegamos aqui. Johnny, o que é uma proporção? Cara, ao pé da letra, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Veja só, eu tenho uma razão do lado esquerdo e eu tenho uma outra razão do lado direito. Quando eu igualo duas razões, nós dizemos que temos uma proporção. Portanto, se alguém algum dia fizer assim para você uma pergunta, tô lá estudando, tô com os meus colegas, ou até o seu filho, sua filha, sua namorada, perguntar assim, escuta, proporção é o quê mesmo? Aí você responde assim, peito estufa o peito e responde assim, proporção é uma igualdade entre duas razões. E razão é o quê? Aí você já sabe, a razão é uma divisão entre duas quantidades de mesma unidade. Caramba, Johnny, agora entendi, beleza. Sempre que nós tivermos razão na esquerda igualada com razão na direita, temos uma proporção. Beleza, temos uma leitura aqui importante e eu quero que você apenas se atente a alguns detalhes. 4 números A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção quando a razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos. Você faz uma razão do A com o B, faz uma razão do C com o D e iguala os dois. Importante que você saiba que existe uma outra maneira de você escrever essa proporção. Você, no lugar de colocar em cima, por exemplo, A em cima, B embaixo, você pode colocar assim, A está para B, assim como a letra C está para a letra D. E agora vamos ao que interessa efetivamente. Johnny, então tá bom. Eu já sei o que é uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Já eu vi isso aí, já entendi, tá copiadinho aqui, tá tudo beleza. O que eu tenho que saber fazer isso aqui? Cara, vou te ser sincero. Quando nós falamos de proporção, tem regra pra caramba que o pessoal explica aqui. Mas uma delas é a que você usa. Juro por Deus pra você. Uma delas é a que você usa sempre. E as outras não usa nunca. Qual que é a boa, Johnny? A boa é a que você já sabe. A multiplicação cruzadinha. Quando nós temos uma proporção, você pode multiplicar cruzado porque efetivamente a resposta é igual. Se nós temos uma proporção como nós temos aqui, quando você multiplica cruzado, ou seja, você pega a letra A, multiplica pela letra D de dado. Isso vai dar a mesma resposta que você pegar a letra B e multiplicar pela letra C. Façamos lá. A vezes a letra D, produto entre A e D, tem que dar igual, agora pega B, multiplica por C, B que multiplica a letra C. Se você assistir uma outra aula e te apresentarem um camalhaço de regras sobre proporção, cara, assiste, vê lá, não tem problema, mas você não vai usar. Você vai usar efetivamente essa regrinha que tá aqui, que na verdade você já usa há muito tempo, né? Você já faz cruzadinha desde que você é menino, você já faz isso. Eu agora estou apenas conceituando. Veja, se eu tenho uma proporção, sim, você pode multiplicar cruzado, tem que dar a mesma resposta, fechou? Façamos um exemplo rapidinho e você verá como isso aqui é bem tranquilo. 2, 3, 4 e 6. Será que esses números formam uma proporção? E aí lembre comigo, dados 4 números para você, nós saberemos se eles formam ou não uma proporção quando você faz a razão entre os dois primeiros e a razão entre os dois últimos e você iguala. Então o que você fará para nós aqui é basicamente o seguinte, você pegará 2 sobre 3, 2 está para o número 3, assim como 4 está para o número 6. Beleza. Como que eu vou saber se está certo isso, Johnny? Como que eu vou saber se efetivamente eles são iguais? Porque assim, uma coisa é eu escrever igual, uma coisa é eu colocar o sinal de igual, outra coisa é efetivamente eles serem iguais. Como que eu verifico, Johnny, se duas razões são iguais? Multiplicando cruzado.
Quando você multiplica cruzado, você está tirando uma prova real. Veja só, colocarei uma flecha aqui, ó, e eu escreverei para você isso aqui agora, ó. Vamos fazer aquilo que nós conhecemos por prova real. Será que realmente é igual? Então você multiplica cruzadinho. 2 cruzado com 6, 2 vezes número 6. Será que isso é igual a 3 vezes 4? Coloco lá 3 vezes número 4. Pera um pouquinho, 2 vezes 6, nós sabemos que vale 12. 3 vezes 4, nós sabemos que vale 12. Perfeito. Podemos, portanto, nós podemos tranquilamente afirmar que aqueles 4 números formam uma proporção. Perceba que para que eu possa dizer que eles formam uma proporção, não basta que eu escreva, eu tenho que efetivamente tirar a prova real. E aí sim, nesse caso, os 4 números nessa ordem, a ordem é importante, formam uma proporção. Vejamos outro exemplo, e aí, opa, coloquei aqui para você. Vou colocar um outro exemplo embaixo, pode ser? Vou colocar aqui, ó. Digamos que eu coloque para você número 5, número 7, aí eu coloco para nós número 8 e eu coloco número 15. Pergunto, será que esses 4 números, olha a pergunta, cara, será que esses 4 números nessa ordem formam uma proporção? E você então começa o processo. Você faz a razão formada pelos 2 primeiros. E você faz a razão formada pelos 2 últimos e você iguala. Vejamos onde nós chegaremos ao fazer isso. Vejamos lá, eu vou pegar 5 está para 7, portanto, 5 está para o número 7, igual, e agora 8, 15, portanto, 8 está para o número 15. Uma linguagem comum aqui é a seguinte: 5 está para 7, assim como, igual, 8 está para 15. Para que eu tenha certeza, para que eu confirme, para que eu faça uma prova real, será que está certo isso? Eu multiplico cruzado. Esse 5 de cima cruzado com esse 15 de baixo. Portanto, 5 vezes 15. Agora eu faço esse 7 com esse 8, logo 7 vezes número 8. Quando eu multiplico 5 vezes 15, dá 75. Quando eu multiplico 7 vezes 8, dá 56. Ora, são valores diferentes. Significa dizer que eu multipliquei cruzado e deu diferente. Se deu diferente, não formam. Nessa ordem, eles não formam uma proporção. Perceba que, quando você olha 4 números, existe um trajeto a ser cumprido para que nós tenhamos certeza que eles formam uma proporção. E aqui fica a linguagem para você. A linguagem é importante, né? Quando eu escrevo 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Nesse caso, eu não posso dizer isso, porque nesse caso não dá igual. E aí nós chegamos aqui na propriedade fundamental das proporções, que na verdade é aquilo que eu já expliquei para você, é aquilo que eu falei numa tela anterior. Cara, você não tem ideia de quanta aula eu já vi, de quanto livro eu já li, de quanta questão eu já resolvi nesses quase 20 anos em que sou professor e nesses 15 anos em que eu trabalho com concurso público. E quanta coisa eu vi lá que não precisava. Porque na hora de você resolver questões, imagine quantas questões eu resolvi na minha vida de matemática. Em todas aquelas que eu usei proporção, sempre eu usei a mesma regra, que é multiplicação cruzada. A propriedade fundamental das proporções nada mais é do que a regrinha que você conhece por multiplicação cruzada. Sério, prof, é tão importante assim? Claro que ele é muito importante. Por isso que você usa tanto. A multiplicação cruzada é chamada, bonitinho, né? Nome bonito, de propriedade fundamental das proporções, que é aquilo, o de cima cruzado com o de baixo, fica o valor da letra A vezes o valor da letra D. Igual, agora B vezes C, você coloca lá a letra B vezes o valor da letra C. Usando essa regrinha, estamos tranquilos.
Agora, verifique se 4, 10, 6 e 15 formam nessa ordem uma proporção. Agora, se eu parasse o vídeo aqui, eu tenho certeza absoluta que se eu parasse o vídeo aqui e dissesse tarefa, velho, tarefa, faça você a verificação. Eu tenho certeza que você acertaria, porque você efetivamente está aprendendo. Veja só, pega os dois primeiros, pega o número 4 com o número 10. Portanto, 4 sobre o número 10. Agora pega 6 com o número 15. Portanto, 6 está para o número 15. Vamos verificar se é igual ou se é diferente. Se for igual, formam uma proporção. Se forem diferentes, não formam. Vejamos lá. 4 cruzado com 15. Coloco para você 4 vezes número 15. Agora eu faço 10 cruzando com o 6. Portanto, 10 multiplicando por 6. Será que vai dar igual ou vai dar diferente? Vejamos. 4 vezes 15 é 60. 10 vezes 6 também é 60. Como 60 é igual a 60, sim, senhor. Esses 4 números formam uma proporção. Nós avançamos. Chegamos nesse outro caso. Verifique se 6, 8, ou se 6, 10, 8 e 20 formam nessa ordem uma proporção. Pegue para nós os dois primeiros, pegue lá o número 6 com o número 10 e iguale com o número 8 sobre o número 20. Como que nós leríamos isso aqui? 6 está para 10, assim como 8 está para 20. Nós, então, multiplicamos cruzado para que tenhamos certeza. 6 cruzando com 20, 6 vezes número 20. 8 cruzando com 10 fica 10 vezes número 8. Pois muito bem, quando você multiplica 6 vezes 20, dá 120. Quando você multiplica 10 vezes 8, dá 80. São valores diferentes, portanto, não deu a mesma resposta. Quando não dá a mesma resposta, nós não podemos chamar de proporção. Esses 4 números não formam uma proporção. Engraçado que, quando você aprende algo tão elementar, você começa a construir a base para que você efetivamente domine o assunto proporção e tudo que está envolto ao redor desse conceito. Usando essa ideia, agora começaremos a calcular o valor de uma letra desconhecida, o valor de uma incógnita. Por exemplo, esse caso que você vê aqui. 4 está para 6, assim como x está para 10. Veja, quando eu uso essa linguagem aqui, quando eu falo 4 está para 6, assim como x está para 12, significa dizer que eu estou afirmando categoricamente que esses números nessa ordem formam uma proporção. Quando você perceber que o autor disse assim como, o que ele está dizendo é 4, 6, x e 12 formam nessa ordem uma proporção. Ele não está perguntando, ele está afirmando, ó, 4 é o primeiro, 6 é o segundo, x é o terceiro, 12 é o último. A afirmação que ele está fazendo, esses 4 números formam uma proporção. E você então fala assim, peraí, Johnny, se eles formam uma proporção, eu vou usar aquela regrinha, porque é obrigatório que dê igual. Se ele está dizendo, se ele está garantindo, é uma proporção, beleza, eu posso garantir, eu posso afirmar que a multiplicação cruzada tem que dar o mesmo valor. E explorando essa propriedade, eu calculo o valor de x. Dê uma olhadinha comigo. Eu pego o número 4 com o número 6. 4 dividido por 6 é igual, pego o x com o 12. X divide por 12. Como ele já disse que é uma proporção, eu já sei que é igual. 4 multiplicando por 12 igual 6 multiplicando por x. Começarei pelo 6 aqui, ó. 6 vezes x, coloquei 6 vezes x, vai ser igual 4 com 12, 4 vezes o número 12. 6 vezes x vai ser igual
4 vezes 12, 48. O 6 multiplicando passa dividindo, ó, esse 6 aqui, ó, que tá multiplicando passa dividindo. Fica 48 dividido pelo número 6. Quando você divide, x vai ser igual ao número 8. Perceba que é uma questão que eu poderia passar batido, passar rápido, mas é importante que eu conecte com aquilo que você aprendeu. O que ele está afirmando ao dizer, assim como que esses 4 números, nessa ordem, formam uma proporção. E agora a sua cabeça pensará, ora, se eles formam uma proporção, multiplicarei cruzado, a resposta tem que dar igual. E aí você descobre, claro, o valor da letra X. Avançamos. Chegaremos, então, nesse exemplo que você vê aqui. É importante que eu vá falando contigo. O RH de uma empresa constatou que entre os candidatos entrevistados pretendentes a um emprego, a cada 2 aprovados, havia 7 reprovados. E, portanto, ele falou o seguinte, a cada 2 aprovados, havia 7 reprovados. Se em certo dia foram aprovados 8 candidatos, quantos foram reprovados? E aí o que é que você entende nesse caso? Entende-se que manteremos a mesma proporção. Foram aprovados 8 candidatos, pergunta quantos foram reprovados. Quando você lê isso aqui, o autor não disse, o autor não escreveu, mas você entenderá o seguinte, veja, a cada 2 aprovados, existirão 7 reprovados. Esse a cada é o que dá a dica para você. Cara, isso é uma regra. Isso é uma proporção. A palavra, o termo a cada, é o que diz para você, candidato, esse a cada aqui, ó, quer dizer que é uma regra. Existe uma regra de proporção. E aí você usa o conceito. Veja, 2 aprovados está para 7 reprovados, assim como, agora você pega 8 aprovados, estará para X reprovados. É só isso, prof? É, só que nesse caso eu queria frisar com você essa palavra aqui, ó, esse termo aqui, a cada. Porque o a cada é o que vai dar a deixa para nós de que nós estamos diante de uma proporção. Porque agora eu posso usar a multiplicação cruzada. Vejamos, 2 multiplicando por x, fica 2 vezes x. Isso vai ser igual. 7 multiplicando por 8, fica 50. E eu vou colocar bonitinho aqui, ó. 7 vezes 8. 2 cruzou com x, 7 cruzou com 8. 2 vezes o valor do x, 7 vezes 8, 56. Deixa o valor do x, esse 2 multiplicando, passa dividindo. Ficará 56 dividido pelo número 2. O valor do x, claro, é igual a 28. Então, atenção. Muita gente pergunta assim pra mim, né? Ah, mas como é que eu vou saber que é uma questão de proporção? Agora você já sabe que esse termo a cada quer dizer que a continuação da questão manterá a mesma proporção dada para você. Nós avançamos e nós chegamos então no próximo exemplo que nós temos, que é esse exemplo aqui, ó. Um jogador de basquete tem aproveitamento de 2 a cada 3 arremessos. Perceba que quando ele fala assim para você, ó, tem aproveitamento de 2 a cada 3 arremessos. Não quer dizer que foi um caso aleatório. Não quer dizer que foi um caso isolado, tipo, eu acordei pela manhã, arremessei 3 vezes, acertei 2. Nossa, que bem que eu fui hoje, acertei 2. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que é uma regra. Ele tem aproveitamento, já é estabelecido que, em regra, proporcionalmente, 2 a cada 3. Portanto, temos uma questão de proporção. E aí você começa com a montagem aqui. 2 acertos, 3 tentativas. 2 acertos está para 3 tentativas, assim como, e aí cuidado agora, num jogo ele arremessou 30 vezes, portanto, X acertos dentro de 30 tentativas. O cálculo aqui é muito bobo, né? O X vai ser igual a 20, claro, mas a ideia é que você aprenda sempre a colocar aí para nós onde você vai
ter que colocar e a montagem bonitinha. Multiplicando o cruzado, nós chegamos em 2 vezes 30, 3 vezes x. 3 vezes o valor do x vai ser igual, e aí eu tenho 2 vezes 30, coloquei aqui 2 vezes o valor do 30. 3 vezes o valor do x vai ser igual, 2 vezes 30, 60. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo, e portanto nós temos 60 dividido pelo número 3. O valor do x vai ser igual ao número 20. Atenção! Por que nesse caso o x foi na parte de cima? Porque veja que quando ele fala num jogo ele arremessou 30 vezes, o 30 é o número de arremessos. Beleza. Perceba que 2 que eu havia colocado em cima era o número de acertos. E o 3 que eu coloquei embaixo era o número de arremessos. Acerto em cima, arremesso embaixo. Ele disse que foram 30 arremessos, então o 30 é embaixo. O que é que eu não sei? Eu não sei o número de acertos, por isso que ele fica na parte de cima. Na questão anterior, por que é que o x foi na parte de baixo? Porque eu havia colocado aprovados em cima, 2 aprovados em cima, 7 reprovados, eu coloquei embaixo. Quando ele passou o 8 eram aprovados. E, por conseguinte, ele tinha que ir na parte de cima. Avançamos? Vejamos agora algumas questões que eu tirei de provas de concursos públicos aleatórias. Eu nem coloquei aqui qual foi a banca, porque não é o caso agora, não é o nosso objetivo nesse momento. Será em outra hora, claro, mas não nesse momento, não é nesse instante. O objetivo, olhar a banca, o concurso e tal. É só você entender como isso pode aparecer em uma prova qualquer, independentemente da banca que seja. Fechou? Aí eu coloco para você esse exemplo. Para pintar a quadra de um colégio, um pintor misturou tinta branca com tinta marrom, na proporção de 4:3. Então aqui ele foi bem claro, né? Ele falou aqui para nós que foi na proporção de 4:3. E aqui, cara, lembre o seguinte, por que é tão importante você lembrar aqui de conceitos de razão? O assunto proporção, ele se mistura com o assunto razão, óbvio, porque a proporção é a igualdade entre duas o quê? Entre duas razões. E logo, portanto, evidentemente, o assunto razão está dentro do assunto proporção, de tal forma que é comum que você resolva questões de proporção usando conceitos de razão. Esse caso aqui é um deles. Dá uma olhadinha comigo. Ele falou que ele misturou tinta branca com tinta marrom na proporção de 4:3. Então você já sabe que esse 4 corresponde com tinta branca e esse 3 corresponde com tinta marrom. Logo, 4 para o número 3. Beleza. Lembrando que, vou só arrumar um pouquinho bonitinho aqui, branca vai em cima, nesse caso vale a pena colocar, marrom vai na parte de baixo. A razão é de 4 para o número 3. Muito bem. Sabe-se que o pintor gastou 140 litros para efetuar o trabalho. Atenção agora. Se ele tivesse passado para nós quantos litros gastou de tinta branca, eu colocaria aqui em cima, colocaria o X embaixo. Vamos supor que ele falasse assim, olha, foram gastos 60 litros de tinta branca. Aí eu colocaria assim, ó, 60 tinta branca, X tinta marrom. Vamos supor que ele falasse, foram gastos 90 litros de tinta marrom. Aí eu colocaria 90 embaixo, colocaria X em cima, colocaria o igual. Mas na realidade ele não fez isso. Ele passou o total. Juntando tudo, foram gastos 140 litros. E aí você volta nas aulas de razão. Volte na aula de razão e pense assim, peraí. A quantidade de tinta branca é igual a 4? Não, não é 4 não. É 4 vezes o valor da letra K. A quantidade de tinta marrom é igual a 3? Não, é 3 vezes o valor da letra K. Beleza. E juntando a tinta branca com a tinta marrom, quantos litros deu? 140. Aí você coloca assim, ó.
Juntando, aqui no cantinho, juntando a tinta branca mais a tinta marrom, foram gastos ao todo 140. A quantidade de tinta branca é 4 vezes o valor da letra K. A quantidade de tinta marrom é 3 vezes o valor da letra K. Isso tem que ser igual a 140. 4K com mais 3K, evidentemente, é 7 vezes o valor da letra K. Isso tem que ser igual a 140. Esse 7 multiplicando passa dividindo. O valor da letra K será igual a 140 dividido pelo número 7. O valor da letra K é igual ao número 20. Agora você retorna e você descobrirá. Coloque 20 no lugar da letra K, coloque 20 no lugar da letra K. A quantidade de tinta marrom foi igual a 3 vezes 20, 60. A quantidade de tinta branca, 4 vezes 20, 80. Vamos ler a pergunta feita pelo autor. A quantidade de tinta marrom foi igual a 60 litros. Prof, é uma questão de proporção e você resolveu igual nas aulas de razão. Sim, por isso que esse exemplo está na aula. Para você entender que nas questões de proporção é comum você resolver usando razão. Quando isso acontece? Quando ele passa uma razão e ele passa o total, como foi o caso aqui. Vale a pena resolver igualzinho você fazia na aula anterior. Fechado? Prof, se você... Eu nunca vi isso aí, então vá assistir as aulas de razão que estão lá prontas para você. Nas aulas de razão eu expliquei esse troço aqui passo a passo. Nós avançamos, próximo exemplo que nós temos é esse aqui, ó. Se Luiz toma café com leite na proporção de 7:3, respectivamente, se a mistura total do café com leite resultou em um volume de 200 ml, a quantidade de leite na mistura é igual a... E esse exemplo aqui, agora que você já viu o anterior, é claro que eu não vou parar esse vídeo, né, cara? Mas você pode fazer isso, você pode parar o vídeo, resolver e depois conferir comigo a resolução. Mas eu tenho certeza absoluta que agora você resolve isso aqui. E eu sei que agora você não vai ficar titubeando. Aquela, ai meu Deus, é proporção ou é razão? Cara, os dois se misturam. Porque dentro de proporção existe razão. Proporção é a igualdade entre duas razões. É óbvio que dentro do assunto proporção, você usa a razão. E por vezes, e esse é o caso, ela é uma questão de proporção, o autor diz proporção, mas você resolverá usando razão. Porque você veja só, ele falou que o café com leite está na proporção de 7:3. Então você já sabe que nós temos a proporção do café. O café foi o primeiro que ele falou. O primeiro que ele falou vai em cima. O leite foi o segundo que ele falou. O segundo que ele falou vai na parte de baixo. Isso foi qual razão? Qual foi a razão que ele passou? 7:3. Aí você coloca 7 para o número que é o número 3. Beleza. Aí é o seguinte, se na continuação da leitura, se ele passar a quantidade de café que foi usada, eu vou colocar em cima, eu coloco o X embaixo e faço cruzado. Se na continuação da questão ele passar a quantidade de leite que foi usada, eu coloco embaixo, o X eu coloco em cima, faço cruzado. Quer um exemplo? Vamos supor que eu parei aqui, ó. Na continuação da questão ele falasse assim: foram gastos na confecção do volume 140 litros de café. Opa, ele falou 140 litros de café. Aí eu colocaria 140 em cima, o X eu colocaria embaixo, colocaria o sinal de igual, faria o cálculo cruzado e eu descobriria quanto que eu gastei de leite. Vamos supor que na continuação ele falasse assim: foram gastos 300 litros de leite. Opa, então 300 é leite, eu coloco embaixo, o X eu coloco em cima, coloco o sinal de igual. Porém, quando você lê, não foi isso que ele fez. Ele disse que a mistura total do café com leite foi de 200 ml. Quando é assim, você usa a razão. Qual é a quantidade de café? 7 vezes a letra K.
Qual é a quantidade de leite? 3 vezes a letra K. E a soma desses dois, somando o café com o leite, tem que dar um total de 200 ml. Portanto, então você coloca 7K com mais 3K igual 200. Aqui, ó, 7 vezes K é o café, 3 vezes K é o leite. Isso tem que ser igual a 200 ml. 7K com mais 3K, sabemos muito bem, é 10 vezes o valor da letra K. Isso vai ser igual a 200. O valor da letra K vai ser igual a 200. Esse 10 que está multiplicando, joga dividindo. Dividido pelo número 10. O valor da letra K é igual ao número 20. Agora você retorna, coloca 20 aqui e coloca 20 aqui. Evidentemente que nós descobrimos café 7 vezes 20, 140, leite 3 vezes 20, 60. A pergunta feita por ele foi a quantidade de leite nessa mistura. Leite é 3 vezes 20, portanto, 3 vezes 20 é igual a 60, certo? E aí você veja só o que acontece, né? Agora não tenha medo. É uma questão de proporção, você resolveu usando razão, tudo certo, porque os dois assuntos, eles de fato se misturam, tá bem? Avancei e nós terminamos. Ao longo dessa aula eu apresentei a você aquilo que efetivamente você tem que saber sobre proporção. Qualquer coisa além do que eu falei aqui é bonito, mas são flores. Você acaba achando bonito, é legal saber, mas na prática você não usa. Como eu trabalho com alto rendimento, como o nosso trabalho aqui é de alto rendimento, isto é acertar questões para passar em provas de concursos públicos de verdade, em grandes concursos, nós não temos tempo a perder com flores. Eu também as acho bonitas, mas não para esse momento, para outras horas. Para você que tem pressa, que quer ser aprovado num grande concurso, sobre proporção. É isso que você tem que saber e nada além disso. Foi um grande prazer, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.